Você quer dominar o medo? Então preste muita atenção nesse gatilho mental. Feche os olhos por um instante e imagine-se no futuro. Não daqui a um ano, mas daqui a 10, 20 ou até 30 anos. Agora, imagine-se olhando para trás, lembrando do seu passado, do momento exato em que teve a chance de tentar algo grandioso, mas deixou o medo falar mais alto. Agora, seja honesto com você. O que te causaria mais dor? Ter falhado tentando algo que poderia mudar a sua vida ou jamais ter tentado? Porque o fracasso você supera, mas o arrependimento, ele te persegue em silêncio. E pior, chega tarde demais, quando já não dá mais tempo de voltar. Quantas pessoas você conhece que passaram anos da vida apenas esperando o momento certo? Que tinham talento, ideias, sonhos, mas adiaram, até perceberem que o tempo não espera ninguém. Quantas vidas incríveis nunca aconteceram simplesmente porque o medo de fracassar foi maior do que a vontade de vencer. Elas olharam para trás e tudo o que encontraram foi um vazio. O vazio do e se? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse tido coragem? E se eu tivesse acreditado mais em mim? Mas aí já era tarde demais. Você ainda não chegou nesse ponto, porque acredite em mim, não existe idade, não existe momento certo. Cada um desperta no seu tempo, e o importante é que você está aqui agora. E por isso significa que ainda dá tempo. Tempo de fazer escolhas diferentes, tempo de reprogramar a sua mente, tempo de virar o jogo antes que seja tarde. E é exatamente por isso que eu vou te revelar a partir de agora as 10 lições mais poderosas de Napoleon Hill. Lições que destruíram o medo em homens comuns e os transformaram em milionários com propósito. Então, respire fundo, abra a mente e prepare-se para mudar de vida, porque o que você vai ver hoje não está disponível em vídeos comuns. Não é conteúdo raso nem motivação vazia. São princípios testados, usados por homens que saíram do nada e se tornaram milionários porque venceram o medo. E agora, tudo isso estará em suas mãos. Então, sem mais demoras, vamos começar. Lição número 1. Entenda que errar faz parte do processo. Isso sempre foi e sempre será assim. Entenda isso de uma vez. Errar não te afasta do sucesso. Pelo contrário, é o que te aproxima dele, porque cada erro carrega um código oculto, um ensinamento que não viria de outra forma. Os maiores vencedores da história já fracassaram publicamente, já foram julgados, subestimados, chamados de tolos. Mas sabe o que eles fizeram diferente? Eles não pararam. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Steve Jobs foi expulso da própria empresa, mas nenhum deles deixou o erro definir quem eles eram, porque eles sabiam, o erro é parte do processo. Sempre foi. O problema, na verdade, não é errar. O problema é achar que errar significa fracassar, que cair uma vez significa que você não nasceu para isso. E aqui vai uma pergunta que pode mudar a sua mentalidade. Você está aprendendo com os seus erros ou está apenas se punindo por eles? Existe uma diferença brutal entre falhar e parar. Quem para não erra mais, mas também nunca vence. Então, a partir de hoje, pare de ver o erro como um castigo. Veja como parte da forja que está moldando a sua nova versão. Cada erro te torna mais afiado, mais forte, mais preparado. Então, sempre que enfrentar um desafio, pense como quem não tem nada a perder. Porque se você errar, você aprende. E quem erra mais, aprende mais. E um dia se torna invencível. Se você entendeu isso com clareza, comente aqui embaixo. Eu não tenho mais medo de errar. Escreva isso como um compromisso de que a partir de agora você enfrentará os seus desafios com mais coragem e sem medo de errar,
porque você vai lembrar que você nunca perde ao errar, mas desistindo sim. Lição número 2. Visualize a vitória antes de começar. Antes de qualquer coisa acontecer no mundo real, ela acontece dentro da mente de alguém. Feche os olhos por um momento e visualize o seu objetivo mais audacioso. Pode ser um negócio, um corpo em forma, uma vida mais livre. Agora, imagine que já deu certo. Imagine a cena. Você lá, vivendo aquilo, sentindo o gosto da conquista, o som da sua voz confiante, as pessoas à sua volta reconhecendo o seu esforço. Como você caminha, como você fala, como você pensa. Isso não é fantasia. Isso é programação mental avançada. Grandes realizadores veem o fim antes do começo. Eles constroem primeiro a realidade dentro da mente para depois manifestá-la fora. A ciência já comprovou. O cérebro não distingue com precisão entre algo vivido que você imagina e algo que realmente aconteceu. Isso significa que toda vez que você visualiza a vitória com clareza, você instala um novo caminho neural. Um código invisível que transforma medo em familiaridade e familiaridade em coragem. Atletas olímpicos fazem isso, empresários de sucesso fazem isso, gênios criativos fazem isso. E agora é a sua vez. Antes de agir, pare, feche os olhos, veja com detalhes e imagine com emoção. Porque quanto mais nítida for sua visão, mais fraca será a voz do medo. O medo não resiste à mente que já se viu vencendo. E é por isso que muitos perdem antes mesmo de começar, porque só conseguem imaginar o pior. Mas você não. A partir de hoje, visualize, sinta, haja com a confiança de quem já passou pela vitória no mundo interior. Porque quem visualiza com fé, realiza com poder. Lição número 3. O medo só resiste ao silêncio. Já reparou como o medo cresce quando você fala demais sobre o que quer fazer? Você compartilha um plano e logo surgem os olhares de dúvida, os comentários negativos, os conselhos de quem nunca tentou nada grande. E aí, sem perceber, você começa a duvidar de si mesmo. O medo não veio de dentro, ele foi plantado pelas vozes de fora. O medo se alimenta disso, da exposição prematura, do excesso de opinião, do hábito de buscar validação antes de agir. Mas existe uma arma poderosa contra isso: o silêncio. Quando você fala menos sobre seus planos e trabalha mais em silêncio, algo muda. Você para de discutir possibilidades e começa a construir realidades. E sabe o que é mais interessante? O medo não sobrevive nesse ambiente, porque ele perde o combustível, a opinião alheia. Trabalhe em silêncio, cresça em silêncio, evolua sem alarde, porque quando o resultado chega, ninguém pode contestar o que foi feito com verdade. Quem fala demais se esgota antes de começar. Quem cala, cria força interior. E é essa força silenciosa que derruba o medo sem precisar gritar. Porque o medo não resiste ao silêncio de quem está em movimento. Lição número 4. Haja com coragem mesmo com medo. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Todo milionário um dia tremeu por dentro, mas tremeu agindo, porque o que você faz com medo te transforma. Todo mundo quer ser corajoso, mas quase ninguém entende o que coragem realmente é. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você sentir o medo e agir mesmo assim. O medo vai estar lá, o coração vai acelerar, a dúvida vai cochichar no seu ouvido. Mas se você der um passo, mesmo tremendo, esse passo muda tudo. As pessoas esperam se sentir prontas, esperam um momento perfeito, a calma, a confiança total. Mas isso nunca chega. Sabe por quê? Porque a confiança vem depois da ação, não antes.
É no meio do caminho, suando, errando, tentando, que você constrói o que achava que precisava para começar. Olhe para qualquer pessoa bem-sucedida. Todas elas já agiram com medo no coração. Nenhuma delas começou 100% confiante, mas começaram. E é isso que as colocou à frente de milhões. O medo quer te paralisar, mas você não nasceu para ficar parado. Você nasceu para evoluir, para construir, para vencer. E nada disso acontece na zona de conforto. Então hoje, tome uma decisão. Dê o passo. Mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo se parecer difícil demais. Porque a coragem não é algo que você sente, é algo que você escolhe fazer. Então, haja. Mesmo com medo. Faça o que a maioria das pessoas não fariam por estarem com medo. E você se diferenciará da maioria. Porque o medo pode até te acompanhar, mas ele nunca mais vai te comandar. Lição número 5. Tenha um propósito tão forte que o medo enfraqueça. O medo tem um poder enorme sobre quem não sabe o que está fazendo aqui. Porque quem vive sem um porquê verdadeiro se assusta com qualquer como. Qualquer obstáculo vira desculpa. Qualquer dificuldade vira um ponto final. Mas quem tem propósito tem direção. E quem tem direção suporta até o impossível. Quando o seu porquê é forte, o medo se torna pequeno. Então, se hoje você sente medo, não lute só contra ele, fortaleça o seu propósito. Descubra o que você defende, o que você não aceita mais perder, o que você está disposto a aguentar para não viver uma vida vazia, porque o medo sempre vai aparecer. Mas se o seu porquê for forte o suficiente, ele vai se ajoelhar diante da sua vontade. Então repita isso quando se sentir fraco. Meu propósito é mais forte que o medo. E quando a dúvida bater, quando o mundo quiser que você desista, o seu motivo suportará qualquer batalha. Lição número 6. Seja tão bom no que faz que o medo fique em silêncio. Existe um ponto na sua jornada em que o medo até tenta falar, mas ninguém ouve, nem mesmo você. E sabe por quê? Porque você se tornou tão bom no que faz que não sobra espaço para a dúvida respirar. A excelência se torna seu escudo, o domínio te blinda da hesitação. Pessoas que vivem inseguras geralmente vivem despreparadas, mas quem mergulha de corpo e alma naquilo que ama, quem treina, estuda, se compromete todos os dias com a própria evolução, essas pessoas fazem o medo parecer fraco. Quando você se torna referência, o medo recua. Quando você se torna mestre da sua arte, a insegurança perde o fôlego. Porque a confiança verdadeira não vem do que você fala, vem daquilo que você prova todos os dias na prática. Então, se você ainda sente medo, se pergunte: eu estou realmente preparado ou estou apenas tentando parecer? E aqui vai o caminho mais simples e poderoso para calar o medo. Seja tão bom, tão disciplinado, tão obcecado em melhorar que não sobra espaço para a dúvida respirar. A excelência é silenciosa, mas quando aparece, todo mundo escuta. Então treine, refine, aprenda, evolua, porque no fim das contas, o medo não suporta a presença da verdadeira competência. Lição número 7. Transforme o medo em fome. Você já sentiu aquele frio na barriga antes de uma decisão importante? Aquela inquietação no peito, o coração acelerado, a voz tremendo? Isso tem nome: medo. Mas aqui vai um segredo que separa os grandes dos medíocres. O medo não precisa ser um freio. Ele pode ser combustível. O frio na barriga pode virar fogo nos pés. O incômodo pode virar fome de vitória. Você pode fugir do medo ou pode usá-lo como uma alavanca, porque o medo é pura energia emocional. E energia, quando canalizada, move montanhas. Pense em um leão faminto. Ele não está calmo, não está confortável, ele está alerta, com fome, com sede de alcançar o que quer. Agora, aplique isso a você. Em vez de travar, avance com o medo no corpo, corra com ele, use ele, transforme ele. Os maiores da história não eram destemidos, eram famintos. Você quer vencer? Então pare de pedir que o medo desapareça. Ele não vai, mas ele pode mudar de forma. Ele pode virar disciplina,
ele pode virar coragem, ele pode virar aquela vontade insuportável de provar para si mesmo que é capaz. Transforme o medo em raiva direcionada, em ambição pura, em fome de superação. E quando isso acontecer, ninguém mais te segura. Porque às vezes o que você chama de medo é só fome disfarçada de dúvida. Então, se você deseja transformar o seu medo em força, comente aqui abaixo: hoje eu transformo o medo em força. Escreva isso como um lembrete diário, uma frase que acende o fogo quando tudo parecer escuro. Eu posso te garantir que após comentar isso, o seu jeito de sentir e dominar o medo será totalmente diferente. Lição número 8. Elimine as vozes que envenenam sua coragem. Quantos sonhos você já deixou para depois só porque alguém disse que não ia dar certo? Quantas vezes você desacreditou de si mesmo, não por falta de capacidade, mas por excesso de opiniões que não construíram nada? Nem todo mundo merece opinar na sua vida, e quanto antes você entender isso, mais leve será o seu caminho. Existem 2 tipos de vozes no seu caminho: as que acendem sua coragem e as que a envenenam em silêncio. Às vezes é um amigo que vive reclamando, um parente que nunca fez, mas acha que sabe tudo, ou até aquela sua voz interna que aprendeu a se sabotar antes de tentar. E aqui vai uma verdade forte: se cercar de medrosos é pedir para se tornar um, porque o medo é contagioso. A dívida é silenciosa, mas muito convincente. E se você não proteger sua mente, vai acabar vivendo uma vida que nem é sua. Elimine. Elimine as vozes que duvidam, as que riem dos seus planos, as que te lembram do passado, mas ignoram seu futuro. Elimine até mesmo aquela voz dentro de você que aprendeu a se diminuir para agradar os outros. Porque coragem precisa de espaço para crescer. E esse espaço se conquista com limites claros, menos opinião, mais ação, mais verdade. Porque quando você silencia o que te puxa para baixo, você começa finalmente a subir. Lição número 9. Substitua o "e se der errado" por "e se der certo". Quantas vezes você já pensou em fazer algo e a primeira pergunta que surgiu na sua mente foi: e se der errado? E se eu falhar? E se rirem de mim? E se eu me arrepender? Mas pare e pense com calma. E se der certo? E se for a melhor decisão da sua vida? E se o que você tem medo de tentar for justamente o que vai mudar tudo? A mente, por padrão, sempre imagina o pior, e você se acostuma a viver dentro de uma caixa invisível, uma caixa onde você evita riscos, mas também evita a própria grandeza. O segredo está em inverter, reprogramar o pensamento. Quando vier a dúvida, responda com outra pergunta: e se for incrível? E se eu surpreender até a mim mesmo? E se eu estiver pronto, mesmo sem me sentir pronto? Toda vez que você diz "e se der errado", está criando um roteiro mental para o fracasso. Agora, imagine se a partir de hoje você só aceitasse pensar o contrário. Imagine acordar e pensar: e se hoje for o dia em que tudo muda? Porque quando você muda a pergunta, você muda a resposta. E com isso muda o seu destino. Porque no fundo você sabe que pode dar certo, e agora só precisa se permitir descobrir. Lição número 10. O medo odeia a clareza. Nada assusta mais o medo do que uma mente clara. Quando você não sabe o que quer, o medo grita. Mas quando você define com firmeza a direção, ele enfraquece. A confusão mental é o terreno favorito do medo. É onde nascem as dúvidas, as indecisões, os "e se" paralisantes. Mas a clareza ilumina o caminho e o medo desaparece nas sombras. Se você quer vencer o medo, comece sendo brutalmente claro com você mesmo.
o que você quer construir, que vida você deseja viver, o que você está disposto a enfrentar por isso. Porque o medo perde força quando encontra alguém que sabe o que quer e ganha força toda vez que você deixa as coisas para depois. Clareza é poder, é coragem em estado puro. Clareza é o antídoto invisível contra o medo. Então, defina o que você quer. Seja específico, escreva, visualize, organize, porque quanto mais claro for o seu destino, mais silencioso se torna o medo no meio do caminho. Agora, eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você vai voltar ao medo ou vai avançar com ele ao seu lado? Porque a verdade é simples. O medo nunca desaparece por completo. Mas quando você tem direção, clareza e coragem, ele deixa de mandar em você. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu curtir para ajudar o canal. Isso mostra ao YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas. E mais do que isso, comente aqui abaixo: eu escolho crescer mesmo com medo. Escreva isso como um compromisso público, um lembrete de que você está em movimento, não mais preso. E se ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrever-se agora, porque aqui todos os dias você vai encontrar ideias, reflexões e ferramentas para construir uma versão mais forte, mais livre e mais valente de si mesmo. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, o medo pode até andar com você, mas quem guia o caminho é você.